Fala pessoal, tudo bom? Estou aqui no Instituto Êxito para começar uma série de gravações de vídeos de treinamento. O Instituto Êxito é um instituto fantástico que tem dezenas de cursos de capacitação de empreendedorismo, fundado e idealizado pelo Janguier Diniz. Estou aqui uma honra estar aqui na sala de reunião do Janguier. Janguier é um dos maiores empresários do Brasil, do ramo de educação. E o intuito do Instituto do Janguier e o nosso é mudar o Brasil pela base, pela educação. Então a gente sabe que essa sempre foi a verdade e é dificílimo, mas desde o ano passado, um pouco mais de um ano, a gente está unindo forças para ajudar o nosso país e quiçá a América Latina e o mundo a mudar para melhor e fazer as pessoas prosperarem. E hoje eu vim fazer uma gravação aqui. O meu primeiro treinamento vai ser sobre autoestima, né? A sua estima, né? Olha que coisa importante. Vou fazer uma gravação aqui de horas, com uma edição, uma coisa extremamente profissional, teleprompt, cromo e tal. Mas eu queria fazer esse vídeo aqui antes para aproveitar esse flow que eu vim aqui para fazer essa cooperação, né, para ajudar, passando um pouco do conhecimento. E eu queria falar sobre três coisas que dentro da autoestima são extremamente importantes, né? Você tem que ter uma visualização de como você quer ser na vida, para você, antes de tudo, antes de começar a realizar, você tem que enxergar isso, né? A big picture, a imagem futura da realidade que você quer ter. Então é importante que você faça o desenho na sua mente antes da coisa se tornar realidade. Senão, imagina você dirigir um carro e olhar só pelo retrovisor em vez de olhar para frente, né? Você vai acabar não chegando no objetivo que você quer e provavelmente até causar um acidente. Você tem que olhar para frente, você tem que visualizar onde você quer chegar. Visualizar mesmo, fecha os olhos, mas não é uma vez só, você tem que fazer isso diversas vezes na sua vida, aonde você estiver, do jeito que você conseguir, no chuveiro, na hora que você for dormir, quando você estiver passeando, quando você estiver no sofá, quando você estiver com a sua família, você tem que visualizar a vida que você deseja ter antes de executar. A execução vem depois disso. Albert Einstein dizia que se você ficar na dúvida entre o conhecimento e a imaginação, escolhe a imaginação, porque conhecimento você consegue pedir ajuda para um monte de gente. A sua imaginação só está dentro da sua cabeça. Se você não conseguir explicar isso, materializar isso depois, foi porque você não conseguiu visualizar, né? Então, se você deseja ter uma casa nova, tem que pensar nos detalhes, qual o tamanho da casa, qual a toalha que você quer ter, o tapete, tipo de porta, quantas camas, quantos quartos, todos os detalhes. Quanto mais detalhe você tiver na sua mente, mais chance, mais probabilidade você tem de realizar isso. Mas antes começa aqui dentro, tá? Tudo foi pensado por alguém antes. Por exemplo, essa caneta só existe aqui porque existiu antes na cabeça de alguém. Depois ela foi inventada e hoje todo mundo usa, mas teve uma visualização, né, da produção da caneta, da usabilidade da caneta. Hoje é uma coisa normal, tá aqui, todo mundo conhece, mas antes alguém pensou nisso. Aliás, tem uma história que diz que a caneta esferográfica, né, que tem uma esfera na ponta que você pode escrever e a tinta vai rolando na esfera, por isso que a tinta fica no papel, elas foram idealizadas pelos americanos. E é uma história interessante porque estava na corrida espacial e eles precisavam de uma caneta que escrevesse no espaço, sem gravidade. E aí eles desenvolveram esse tipo de caneta. E aí tem uma brincadeira que eles foram perguntar para o russo por que eles conseguiram ir para o espaço antes, e eles falaram que eles usaram um lápis. Então, às vezes, a simplicidade ultrapassa muito desperdício de dinheiro e tempo, porque não quis pensar no simples, tá? Mas isso é uma história interessante apenas para vocês saberem. O segundo ponto, além da visualização, você tem que entender que a sua cabeça ela tem diálogos internos, obviamente que só você ouve, mas que eles são imputados na nossa cabeça por outras pessoas. Geralmente pessoas que convivem conosco, nossa família, nossos amigos, nosso cônjuge, pessoal do trabalho. E você, muitas vezes, a sua autoestima é prejudicada porque você deixa esse diálogo interno atrapalhar você, atrapalhar a sua performance, né, as suas ações. Por que isso acontece? Então imagina a seguinte situação, ninguém dá um passo
Você nunca deixou de fazer nada porque você sentiu dor nas pernas, dor nos braços, dor nas costas. Geralmente você deixa de fazer alguma coisa porque você escuta as coisas que não precisa escutar. Isso trava você. Vou te dar um exemplo. Imagina uma tábua de 20 metros com 45 centímetros de largura. E aí essa tábua é colocada no chão e eu falo para você, anda sobre a tábua. Você vai ter algum problema em relação a isso? Muito provavelmente não. Agora, se eu pegar essa mesma tábua e colocar entre dois prédios de 100 metros de altura e pedir para você andar, o que vai acontecer? Você vai travar. Sabe por quê? Porque o diálogo interno que surgiu na sua cabeça fez com que você travasse. Porque surgiu novas comunicações que fez você gerar um medo na sua cabeça. Então não foi porque você sentiu dor, suas pernas não estão fortes para isso. É porque mudou a situação e você ouviu um diálogo que não precisava. Então, quando muda o ambiente, né? Por exemplo, na época do pessoal que está no cursinho vestibular. Quando você faz a prova no cursinho, é muito fácil, porque você está numa zona de conforto, você está ali numa zona de aprendizado. É mais fácil, você não está sendo colocado em risco. Quando você vai fazer a prova do vestibular, pode pegar a maioria das histórias, as pessoas não têm um rendimento bom. Elas sempre acham que foram piores do que precisavam. Claro que sempre tem as pessoas que têm um rendimento melhor, mas por quê? Porque na hora que é colocado nas alturas e te gera um medo, porque diálogos internos foram colocados na sua cabeça, você não performa igual quando você estava na zona de conforto. Então, isso não é nada mais do que você ouvir vozes, né? É uma metáfora, do que você não precisa ouvir. Então, é uma alusão para vocês poderem entender. E a terceira coisa que eu queria dar de dica aqui sobre autoestima é a sua postura, né? O seu corpo mesmo. Como que você anda? Você anda com uma postura ereta, uma postura bem colocada? Quando você vê uma pessoa entrar numa sala, por exemplo, e ela é uma majestade, ela é um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa, essas pessoas, elas têm uma postura de rei, rainha, príncipe e princesa. Porque desde pequena elas foram treinadas a andar com aqueles livros na cabeça e receberam informações que elas precisavam ter postura tal de acordo com a posição que elas ocupam, né? Elas têm uma majestade, por isso que as pessoas têm essa denominação de majestade. Quando essas pessoas entram numa sala ou passam num ambiente, automaticamente você percebe isso. Só que durante a vida inteira ela recebeu essas informações, fez com que ela chegasse naquele momento a ter essa postura. Você tem que ter isso também. Já reparou que as pessoas que andam com a cabeça para baixo, geralmente elas têm um aspecto de deprimida, né? Se você fica andando muito, olhando para o chão, olhando para baixo, não é nenhum demérito você pensar em melhorar isso e andar com o queixo erguido, andar com postura, andar bem alinhado. As pessoas, elas são julgadas por 4 coisas dentre essa situação de postura. É pela sua aparência, né? As pessoas são julgadas pela aparência, então se você vai falar de sucesso, se você vai falar de performance, de você ter ganhos na vida, você tem que estar vestido de acordo com isso. Se você quer transmitir uma informação para empoderar uma pessoa e falar sobre autoestima, tem que me vestir igual eu estou aqui no vídeo para poder passar isso para vocês. Não é para falar de qualquer jeito. As pessoas precisam receber boas informações e elas precisam ter essa percepção de que o interlocutor que está passando para ela tem aquela postura do que ele está entregando. Outra coisa o que você faz, né? O que você faz em relação à sua aparência. Você usa isso em detrimento simplesmente a ganhar as coisas, ou você faz isso em ajudar as pessoas, em ajudar um negócio, em ajudar uma instituição igual a gente está fazendo aqui, que é o Instituto Êxito? Sempre benéfico para você e para todos, a sua autoestima melhora demais se você tem uma percepção de entregar sempre o mais positivo possível para você e para as pessoas. Todo mundo ganha. E as pessoas reparam muito no que você diz e no como você diz, né? Então, se eu estivesse falando aqui com vocês, gritando, dando uma ordem, dizendo que vocês têm que melhorar de qualquer forma, que vocês precisam ter uma autoestima grande e não transmitisse isso de uma forma clara e amigável, automaticamente vocês não gostariam do meu conteúdo, vocês não gostariam da minha imagem, da minha pessoa. Então,
o que você diz e principalmente a forma como você diz é tão importante quanto a sua aparência, tá? Então, daqui a pouco eu vou entrar lá no estúdio de gravação, vão ser algumas horas de gravação com edição, uma coisa super profissional. Vão vir alguns conteúdos bem bacanas. Eu peço que você acesse o Instituto Êxito.com.br. Já existe cursos maravilhosos por profissionais, por amigos nossos, sócios nossos, de altíssimo gabarito, e eles são gratuitos. Super importante para você aprender, desenvolver sua carreira, desenvolver sua vida, e dá uma acessada lá. Esse aqui foi mais um vídeo para poder ajudar todos vocês, e um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.